a nossa saudação a todos aqueles que esperam no Senhor. A esperança é o sentimento que antecipa em nossa mente algo de bom que ocorrerá no futuro e que nós já começamos a vivenciar hoje antecipadamente. Isto é a esperança. Porém, no mundo pós-moderno em que vivemos, as pessoas lidam com a esperança como se ela fosse algo a ser conseguido através de uma força interior gerada por uma autoajuda. As pessoas esperam que Deus faça coisas lógicas, palpáveis. Materialize as suas expectativas, de modo concreto que a sua satisfação, a sua alegria seja satisfeita. Por isso, quando surgem crisões, provações, as pessoas se decepcionam com Deus, perdem a sua esperança, a sua fé, porque a depositaram em conquistas, em solução de problemas materiais. Perderam a visão do que é a verdadeira esperança. O que é a esperança indestrutível? Nessa semana, nós estudamos na Palavra de Deus o significado da verdadeira esperança. A esperança não é algo que conseguimos. É o resultado do relacionamento com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus conosco. A esperança está na pessoa de Jesus. No dizer do salmista Davi, no Salmo 24, verso 5, ele diz: Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ou seja, biblicamente, ter esperança é esperar pela fé a ação de Deus e não esperar em coisas. É confiar no cumprimento das suas promessas. É abrigar-se sob os seus cuidados, sob a sua proteção. Isso é ter esperança. Porque a esperança advém da presença do Espírito Santo de Deus na mente, como está no verso áureo desta semana. Ele que em nosso coração nos dá certeza do amor, do cuidado de Deus para com a nossa vida. A esperança que transforma, ela vem do céu. Advém do sentimento de termos a certeza da presença de Deus conosco. 5 pontos nós precisamos compreender quando entendemos o que é a verdadeira esperança. A primeira necessidade que temos é que nós necessitamos de entender todo o quadro das circunstâncias mais amplas que cercam a nossa vida. O grande conflito que se desenvolve no universo, que se desenvolve nesse mundo e que nos afeta diretamente. Essa foi a necessidade do profeta Abacuque, mais ou menos 650 anos antes de Cristo, quando as 10 tribos do norte, o reino de Israel, haviam sido levadas cativas para a Síria. Abacuque orou ao Senhor e perguntou: Senhor, até quando? Até quando o mal, a violência, a injustiça dominarão? Porventura o Senhor não está vendo, não está nos escutando? A resposta de Deus surpreendeu o profeta. Abacuque, o cenário é bem mais amplo do que você imagina. Os meus planos são bem maiores e se cumprirão no tempo certo. Abacuque, eu permiti que a Síria levasse Israel cativa para discipliná-los. E a situação, o quadro irá piorar, porque eu levantarei Babilônia para levar Judá cativo. E assim, finalmente, eu destruirei a Síria, a Babilônia, eu mostrarei o meu controle sobre a história. E eu trarei o meu povo de volta para Sião e o restaurarei. Escreve esta visão, Abacuque. Se tardar, esperam. Certamente não tardará a cumprir-se. Mas o justo viverá pela fé. Hoje, você e eu necessitamos de orar, de estudar a palavra de Deus, para que possamos entender o plano maior de Deus para a história de nossa vida.
para que Ele nos dê a certeza que Ele está no controle da situação, que Ele está dirigindo a nossa existência. Esta é a chave para nos mantermos tranquilos e mantermos a nossa esperança firme e verdadeira no Senhor nosso Deus. A segunda necessidade que nós temos é que nós necessitamos ter uma visão maior de quem é Deus, quem é o nosso Pai que nos ama. Deus não nos diz sempre em sua palavra ou na nossa vida o que Ele fará, o que Ele vai fazer. Não. Ele apenas se revela quem Ele é, para que, conhecendo, nós confiemos mais nele e aceitemos a sua direção em nossa vida. A história de Jó nos mostra isso. O seu livro começou com uma tragédia pessoal. Perdeu tudo, o que provocou uma discussão entre os seus amigos sobre o porquê daquela crise toda. Deus não respondeu às questões levantadas pelos amigos de Jó. Tão somente através de 60 perguntas sobre a sua obra criadora, Deus mostrou quem ele era. Assim Jó, o patriarca, disse: eu sou indigno, eu não vou dizer mais nada, somente vou crer e vou aceitar a direção de Deus na minha vida. Eu sei que Ele tem os melhores planos para mim. Hoje, quando nós somos tentados a pensar que as nossas provações não têm um porquê, não conseguimos respostas para as nossas inquietações, para o nosso sofrimento, muitas vezes nós ficamos desanimados, desapontados até mesmo com Deus e somos tentados a desistir na fé. Porém, Deus sempre revela-nos a sua grandeza para que percebamos que Ele está no controle de tudo, que Ele nos ama, que a nossa segurança está num ser muito maior do que nós e nele reside a nossa verdadeira esperança. Nossa terceira necessidade é que necessitamos crer que Deus está sempre presente ao nosso lado. Há uma dupla perspectiva de Deus nas Escrituras. Primeiro, Deus nos é apresentado como um Deus transcendente, que está no céu, governando todo o universo. Porém, acima disso, há também a ideia de que há um Deus imanente, um Deus presente, que assumiu a natureza humana mediante Jesus Cristo, que está conosco através do Espírito Santo, nos guiando e cuidando de nós. Jesus é Deus conosco. E o Espírito Santo nos dá a garantia disso. Nos dias do profeta Isaías, a presença de Deus parecia distante para o povo judeu que estava no exílio. Mas o profeta trouxe-lhes a mensagem de que Deus, apesar dos seus pecados, permanecia no mesmo lugar, atento para os seus problemas, para as suas necessidades. E o profeta enviou-lhes uma mensagem. E a mensagem era: não temas, porque eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Hoje, quando somos tentados a pensar que Deus está distante de nós, lembremos de que o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus nos segura pela mão, Ele nos ajuda, Ele é fiel. Seus propósitos, suas promessas, seu poder transformador estarão sempre conosco para nos guiar, para nos fortalecer e para nos guardar. Nossa quarta necessidade é que necessitamos buscar segurança nos planos maiores de Deus para a nossa vida. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, Deus enviou através do profeta Jeremias uma carta para eles contendo 3 mensagens. E as mensagens eram: eles estavam ali no exílio, mas como parte do plano de Deus. Não estavam ali por acaso, era a disciplina do Senhor. Mas mesmo que o mal parecesse cercá-los, o Senhor nunca deixaria de protegê-los. Mesmo quando passamos por crise e problemas, Deus está sempre ao nosso lado. A segunda promessa era: Deus pode atuar mesmo em meio às dificuldades presentes. Eles não deviam perder a esperança. E a terceira promessa era: Deus poria fim ao sofrimento deles. Com o fim do domínio de 70 anos de Babilônia sobre as nações,
chegaria ao fim o seu exílio e eles finalmente retornariam para Sião. Deus poria fim ao seu sofrimento. O mesmo Deus que esteve no comando de nossa vida no passado, está no comando dela no presente e continuará no comando de nossa vida no futuro próximo. O quinto ponto é que nós necessitamos aceitar a disciplina de nosso amoroso Pai Celestial. Ao final de sua carta aos Hebreus, Paulo destaca que Deus nos instrui na escola da fé através das provações. Como um pai corrige aos filhos a quem ama. Ele diz que o objetivo dessa disciplina é que, por obra do Espírito Santo, nós nos tornemos coparticipantes da sua santidade, produzindo frutos espirituais de justiça em nossa vida. Enfim, na lição dessa semana, nós entendemos que a nossa compreensão acerca do caráter de Deus nos ajuda a mantermos a esperança, mesmo em meio aos crisóis, às provações dessa vida. Segundo, é que Deus pode permitir que passemos por várias crises, mas elas têm sempre o objetivo de nos fazer crescer espiritualmente, nos ajudar a entendermos o amor de Deus. Porém, acima de tudo, em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus nos promete que ninguém estará sozinho nos crisóis, nos problemas dessa vida. Ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Deus estará sempre cuidando de nós ao nosso lado, pois o seu objetivo final é preparar-nos e depois conduzir-nos para o seu eterno reino. Que eu e você possamos reconhecer o Deus maravilhoso que nos criou, que nos ama, que cuida de nós, que nos assiste sempre, que em meio às provações, às crises dessa vida, nos apeguemos ao Senhor pela fé, aceitemos a sua santa direção, seu plano para a nossa vida, e nós sejamos sustentados por Ele e preparados para o seu eterno reino. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa santa esperança.